Nunca faça isso pela manhã. Se você tem mais de 60 anos, isso pode custar a sua vida. Uma notícia impactante abalou uma comunidade inteira, revelando um perigo que pode estar espreitando na rotina diária de muitas pessoas. Um homem de 75 anos, que aparentemente gozava de boa saúde, sofreu um colapso repentino ao sair do quarto, sem apresentar sintomas prévios. Esse incidente foi consequência de um erro comum que muitas pessoas cometem ao acordar, sem perceber as graves consequências que isso pode ter. A razão pela qual esse erro é tão perigoso está no fato de que a maioria das pessoas com mais de 60 anos o repete diariamente sem saber. Essas decisões matinais, que parecem inofensivas, estão silenciosamente prejudicando a saúde, aumentando o risco de quedas, acidentes cardiovasculares e declínio cognitivo. Isso acontece porque essas ações do cotidiano podem ter efeitos a longo prazo que nem sempre são visíveis de imediato. O que você pode fazer para evitar esses riscos? Hoje vou te mostrar 4 erros específicos que você pode estar cometendo ao começar o seu dia. E o mais importante, também vou te explicar como corrigi-los de forma simples, o que vai te permitir viver mais anos com mais energia, independência e clareza mental. A chave está em identificar esses erros e mudá-los antes que seja tarde demais. Por que é crucial que você assista até o final? Porque vou te dar um presente. Um 5º erro, o mais subestimado de todos, mas também aquele que pode estar afetando mais vidas sem que ninguém perceba. É essencial que você esteja atento a esses detalhes para proteger sua saúde e a saúde de quem você ama. Erro 1. Levantar da cama rápido demais. Um hábito tão comum quanto se levantar da cama pode ter consequências inesperadas. Isso porque após passar horas deitado, o corpo entra em um estado de profundo repouso. Como resultado, o sangue tende a se acumular nas extremidades inferiores, o que pode levar a uma situação perigosa ao se levantar bruscamente. De fato, muitas pessoas com mais de 60 anos experimentam um fenômeno conhecido como hipotensão ortostática, que pode causar tontura súbita e visão turva. Como o sistema circulatório se torna menos eficiente com a idade, ele não consegue se adaptar rapidamente às mudanças de posição. Assim, ao se levantar de forma brusca, o coração e os vasos sanguíneos não conseguem bombear sangue ao cérebro com rapidez suficiente, resultando em uma queda repentina da pressão arterial. Como consequência, isso pode levar a desmaios, quedas e lesões graves. Você já se levantou sentindo um zumbido nos ouvidos ou uma sensação de desequilíbrio? Não ignore ao seu corpo pedindo tempo para se adaptar. A história de Mercedes, uma mulher ativa de 73 anos que praticava yoga regularmente, é um exemplo do que pode acontecer. Um dia, ela se levantou rapidamente e caiu, batendo o ombro na cômoda. Embora não tenha fraturado nada, sua confiança foi abalada. Passou semanas com medo de se levantar sem ajuda, tudo por não ter dado ao corpo os segundos de que ele precisava. Como evitar isso? A solução é surpreendentemente simples e exige apenas 60 segundos da sua manhã. Aqui está uma rotina segura para se levantar ao acordar. Acorde com calma. Não pule da cama ao primeiro som. Abra os olhos e respire profundamente algumas vezes. Ative o corpo aos poucos. Mexa os dedos das mãos e dos pés. Gire os tornozelos. Flexione os pulsos, isso reativa a circulação sem esforço. Vire-se para o lado mais confortável. Sente-se na beirada da cama. Coloque os pés no chão e fique ali por 20 a 30 segundos. Gire os tornozelos. Espreguice-se um pouco. Sem pressa. Por fim, só quando se sentir estável, levante-se devagar e com segurança. Esse pequeno ritual matinal é como um aquecimento para o sistema circulatório. Você dá ao corpo a chance de se adaptar, de bombear sangue de forma eficiente ao cérebro e evitar momentos críticos de instabilidade. Talvez você pense que sempre se levantou rápido sem problemas, mas a partir de certa idade, o corpo não perdoa os velhos hábitos, e o que antes era seguro pode se tornar o início de uma queda. As estatísticas são claras. Quedas são a principal causa de lesões graves em idosos, e muitas delas acontecem dentro do próprio quarto. Antes de o seu dia começar, ofereça esse presente ao seu corpo. Uma transição suave do descanso para o movimento. Pode ser o minuto mais importante do seu dia e da sua independência. Antes de continuar, gostaria de saber sua experiência.
Você já sentiu tontura ou instabilidade ao se levantar da cama? E se sim, como mudou seus hábitos matinais para evitar isso? Conte nos comentários. Vou ler sua história. Vamos continuar. Erro 2. Ignorar a rigidez matinal e se mover rápido demais. Acordar com rigidez nas articulações ou dor nas costas é algo que muitos idosos enfrentam. Mas essa sensação não é apenas um sintoma da idade. Pode ser um sinal de um risco maior. A pressa e a falta de preparo físico são fatores-chave que podem levar a complicações sérias. Durante o sono, o corpo permanece na mesma posição por horas, o que reduz a circulação sanguínea e resfria os músculos. Como resultado, o líquido sinovial, que age como lubrificante natural das articulações, não flui com a mesma eficiência. Isso faz com que as articulações fiquem tensas e estalem ao se mover. Em pessoas com mais de 60 anos, esse efeito se intensifica devido à redução natural da produção desse lubrificante com a idade. O verdadeiro perigo surge quando ignoramos essa rigidez e nos movimentamos rapidamente sem aquecer. Isso pode causar distensões, dores lombares agudas, rupturas musculares e, mais grave ainda, quedas. Um exemplo marcante é o de Samuel, um homem de 78 anos que se considerava ativo e fazia caminhadas diárias. No entanto, todas as manhãs ele acordava com uma leve rigidez nas pernas, algo que sempre ignorava. Um dia, ao se levantar, sentiu essa tensão, mas decidiu caminhar rápido até o banheiro. Na curva do corredor, os joelhos rígidos não responderam a tempo. Ele perdeu o equilíbrio, caiu e fraturou o quadril. Passou meses em recuperação. Não foi a idade que o limitou, foi a pressa desnecessária. O corpo precisa de apenas alguns minutos de movimento consciente para se preparar para o dia. Aqui está uma rotina de ativação matinal que pode fazer toda a diferença. Ainda deitado na cama, mexa lentamente os dedos das mãos e dos pés. Faça círculos com tornozelos e pulsos para ativar a circulação. Gire suavemente o pescoço de um lado para o outro, sem forçar. Sente-se devagar na beirada da cama. Estique os braços para cima e depois para frente, sentindo a coluna alongar. Gire os ombros para trás algumas vezes. Flexione os joelhos sentado, como se estivesse marchando suavemente para preparar as pernas. Esse processo leva de 1 a 3 minutos, mas pode evitar semanas de dor. Além disso, essa ativação também desperta o cérebro, melhora a coordenação e te prepara para os movimentos do dia. Não saia ainda. Quer saber qual é o 5º erro que estamos cometendo sem perceber? E uma coisa que ainda não mencionei. Este vídeo está dividido por capítulos para facilitar a navegação. Você os encontra na descrição. Erro 3. Não beber água ao acordar. Ao acordar pela manhã, seu corpo passou horas trabalhando em silêncio. Mesmo que você não sinta sede, é provável que tenha perdido líquidos durante a noite devido à respiração, ao suor e à urina. Isso pode levar a um déficit hídrico que nem sempre é percebido imediatamente, mas que vai se acumulando aos poucos. Muitas pessoas com mais de 60 anos começam o dia com uma xícara de café ou um comprimido, sem perceber que estão ignorando uma parte crucial da rotina matinal: a hidratação. A sensação de sede enfraquece com a idade, o que significa que o corpo nem sempre avisa quando precisa de água. Por isso, é fundamental beber água assim que acordar, mesmo sem sede. Caso contrário, você pode enfrentar consequências significativas. A desidratação noturna pode reduzir o volume de sangue, tornando a circulação menos eficiente. Como resultado, o sangue fica mais espesso e o coração precisa trabalhar mais para bombeá-lo. Isso causa maior pressão sobre o sistema cardiovascular, eleva a pressão arterial e aumenta o risco de eventos como AVCs ou infartos, especialmente em pessoas com histórico cardíaco ou hipertensão. Além disso, a desidratação afeta negativamente o humor, a energia e a clareza mental. É comum acordar com dor de cabeça, boca seca ou sensação de mente nublada, sinais de que o corpo está pedindo água. O cérebro é composto por mais de 70% de água, e até uma leve desidratação pode prejudicar a memória, a concentração e o equilíbrio, aumentando o risco de quedas. Um exemplo claro é a história de Oriana, de 77 anos. Todas as manhãs ela acordava com uma leve tontura, embora seu médico dissesse que sua pressão estava normal. Quando começou a beber água ao acordar, notou uma grande diferença: menos tontura
mais energia e melhor digestão. Tudo isso graças a um simples copo de água. A solução é simples. Deixe um copo de água ao lado da cama. Se for difícil beber tudo de uma vez, comece com meio copo ou pequenos goles. Se preferir algo com sabor, água morna com limão é excelente para estimular o sistema digestivo e suavizar a garganta. Transforme isso em um hábito, associando-o a algo que você já faz, como abrir a cortina ou sentar-se na cama. Um erro comum é beber café antes da água, já que o café pode atuar como diurético e aumentar ainda mais a perda de líquidos. Não precisa abandonar o café, mas certifique-se de hidratar-se primeiro. Pense nisso como dar partida no seu corpo, como um carro que precisa de combustível para funcionar corretamente. Estamos quase chegando ao último erro que cometemos com frequência sem perceber. Antes de continuar, me diga, está aprendendo com este vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos em frente. Erro 4. Tomar café com o estômago vazio. Para muitas pessoas, o dia só começa depois do primeiro gole de café. Esse ritual sagrado parece ligar o corpo e clarear a mente. No entanto, se você tem mais de 60 anos, esse hábito tão comum pode estar causando mais mal do que bem, especialmente se feito de estômago vazio. A razão é simples, mas essencial. Ao acordar, seu corpo está sem alimento há pelo menos 7 ou 8 horas, o que significa que os níveis de açúcar no sangue estão baixos e as reservas de energia esgotadas. Nesse momento, adicionar uma dose intensa de cafeína e acidez é como ligar um motor sem óleo. Até funciona, mas com o tempo, os danos aparecem. O resultado desse hábito é um coquetel explosivo para o sistema digestivo e nervoso. Primeiro, o café estimula a produção de ácido estomacal. Sem comida no estômago para servir de proteção, esse ácido ataca diretamente o revestimento gástrico. Com o tempo, isso pode causar irritação, azia, refluxo ou até gastrite. Se você já tem alguma condição digestiva, como síndrome do intestino irritável ou úlceras, o café em jejum pode agravar seus sintomas de forma silenciosa, mas progressiva. E tem mais. O café também aumenta os níveis de cortisol, o chamado hormônio do estresse. Ao acordar, o cortisol já está naturalmente elevado. Adicionar café nesse momento só intensifica essa resposta. Você já se sentiu nervoso, irritado ou com tremores depois do café da manhã? Talvez tenha achado normal, mas pode ser seu corpo reagindo ao pico de estresse sem a proteção de alimentos. A longo prazo, níveis cronicamente altos de cortisol podem levar ao acúmulo de gordura abdominal, distúrbios do sono, desequilíbrios hormonais e maior risco de doenças metabólicas. Tudo isso é ainda mais grave em idosos, cujo sistema regulador já responde com menor eficiência. Veja o caso de Henrique, de 74 anos. Por mais de 30 anos, sua rotina era inalterável. Acordar, preparar um café forte e bebê-lo enquanto lia o jornal. Não comia nada até 1 ou 2 horas depois. Com o tempo, começou a sentir azia constante, leves dores no peito e uma ansiedade inexplicável. Ele pensou que era a idade, mas ao consultar um nutricionista fez um ajuste simples. Passou a comer algumas bolachas integrais ou meia banana antes do café. Em poucas semanas, os sintomas desapareceram, sua energia ficou mais estável e ele se sentia mais tranquilo. O que você pode fazer para evitar esse erro? Não é preciso abrir mão do café, basta acompanhá-lo com algo sólido. Aqui vão algumas opções simples e eficazes. Meia banana, algumas amêndoas ou nozes, uma fatia de pão integral com um pouco de azeite, um iogurte natural. O importante não é comer muito, mas dar ao estômago uma base para o café atuar sem causar danos. Mesmo um pequeno lanche ativa suavemente o sistema digestivo, regula o açúcar no sangue e ajuda na absorção gradual da cafeína, evitando picos seguidos de quedas de energia. Além disso, comer algo leve antes do café pode melhorar a concentração, o humor e o equilíbrio hormonal ao longo do dia. Se você toma remédios pela manhã, esse pequeno hábito pode também melhorar a tolerância e a absorção dos medicamentos. Lembre-se, cada decisão conta. Embora o café seja uma das bebidas mais apreciadas do mundo, o impacto dele depende do contexto. Tomá-lo em jejum pode parecer inofensivo, mas com o tempo pode trazer consequências negativas. Então amanhã, antes de se render àquele aroma irresistível,
Faça um pequeno favor ao seu estômago. Dê a ele algo com que se defender. E agora sim, chegamos ao presente prometido. Espero que aproveite. Erro 5. Não revisar a postura corporal ao acordar. Um erro silencioso que muitos ignoram é não prestar atenção à postura ao acordar. A rigidez e a falta de força muscular levam muitos idosos a se levantarem encurvados, com os ombros caídos e o pescoço inclinado para frente. Como resultado, a caixa torácica se comprime, reduzindo a capacidade pulmonar e provocando fadiga e falta de concentração. Além disso, essa postura prejudica a digestão ao comprimir os órgãos abdominais, o que pode causar gases, inchaço ou prisão de ventre crônica. Como a postura também influencia o estado de ânimo, manter a coluna ereta pode melhorar a autoconfiança e reduzir sintomas de ansiedade e depressão. Um exemplo inspirador é o caso de Eva, que mudou sua rotina matinal com um simples exercício. O que aconteceu em seguida foi surpreendente. Em poucos dias, ela se sentia mais leve e animada. Para corrigir esse erro, você pode seguir um protocolo postural simples. Espreguice-se ainda na cama antes de se levantar. Ao sentar-se, coloque os pés no chão e leve os ombros para trás. Ao se levantar, ative o abdômen para proteger a região lombar. Caminhe com consciência, olhando para frente. Essa pequena mudança pode melhorar não só sua postura física, mas também sua perspectiva mental. Este canal tem como objetivo fornecer informações educativas sobre saúde e bem-estar, mas não deve ser considerado um substituto para o acompanhamento médico profissional. As recomendações e técnicas compartilhadas são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como aconselhamento médico. Depois de explorarmos as atitudes que você deve evitar pela manhã se tem mais de 60 anos, é importante refletir sobre como manter e recuperar sua força muscular com o passar do tempo. Um hábito diário bem estruturado pode ser a chave para melhorar sua saúde física e seu bem-estar geral. Por isso, preparei um vídeo especial para você. O único hábito diário que você precisa para recuperar a força muscular depois dos 60 anos. Clique aqui para assistir.